Bom, então, quero dar boa tarde aí, um alô, um abraço aí para os participantes, o Jefferson, o Flávio, o Carlos e ao Felipe, que estão conosco aqui nessa tarde para que a gente possa conversar sobre registros confiáveis na prevenção de pleitos. A ideia aqui é que a gente transforme isso aqui realmente num bate-papo. Vocês têm à esquerda a oportunidade de chat, de fazerem perguntas, e é uma forma de vocês interagirem comigo. Esse webinar ele tem a promoção pelo portal de conhecimento e experiência em gerenciamento de projetos do PMKB, e nós estamos utilizando aqui pela primeira vez a ferramenta Eventials, que é do pacote lá da empresa LocalWeb. Excelente, vamos lá. O portal PMKB ele está no ar desde 2006. Ele é criado e mantido pela nossa empresa, a Saleto Engenharia de Serviços, e nós temos como objetivo disseminar, compartilhar conhecimento e experiência em gerenciamento de projetos. Bom, vocês podem acessar o link aí do portal. Para quem não conhece, não é afiliado ao portal, eu sugiro que tem muita informação lá sobre engenharia e construção, principalmente dicas, notícias, artigos, experiência, que possa contribuir aí para o desenvolvimento acadêmico de vocês. Meu nome é Ítalo Coutinho, eu sou formado em Engenharia Mecânica pelo Cefet, tenho uma experiência de mais de 12 anos em projetos industriais, seja na fase de engenharia, na fase de projeto mesmo, e também na fase de construção e montagem desses projetos, onde nós tivemos a oportunidade aí de depararmos com situações de pleitos. E nosso bate-papo hoje vai muito em cima da nossa experiência e da literatura também, do conhecimento que nós adquirimos aí durante esse período. Bom, qual que é a nossa agenda aí de discussão hoje aí, né? Eu vou conversar com vocês conceitos importantes aí para o nosso bate-papo. Em seguida, o segundo tópico, um fluxo de eventos que dão origem ao desvio, né, que vai vir a causar o pleito. Então, na maioria das situações aí de pleito, as causas, por pesquisas que nós fizemos, percepção nossa de mercado, tem a ver com o desvio de escopo. Você tinha um escopo original e depois esse escopo acabou não sendo cumprido à risca. Vamos falar um pouquinho também sobre o que são esses registros confiáveis e como fazê-los. Em seguida, a gente vai discutir a questão de precificação de pleitos, estudar vários casos. Eu coloquei aqui na apresentação para vocês várias fotos, situações que realmente ocorreram e como que isso foi ou não foi registrado adequadamente. E por fim, eu vou deixar aqui algumas dicas, né, como por exemplo o aplicativo Construct, que é um aplicativo de uma empresa daqui de Belo Horizonte, que eles estão tendo um resultado muito interessante aí para fazer esse tipo de registro confiável durante a obra. Vamos lá. Alguns conceitos importantes aí para a nossa discussão. Vamos tratar registro como sendo toda informação necessária à formalização de ações dentro do contrato. Seja uma ata de reunião, um relatório diário de obra, uma fotografia com relatório, um registro de não conformidade. Tudo isso daí é o que a gente vai tratar como registro. Quero aproveitar e dar as boas-vindas também ao Robson. Seja bem-vindo aí ao nosso bate-papo aqui de hoje à tarde, Robson. Vamos pular aqui para o próximo conceito. Já falei para vocês o que é registro. São informações importantes para o nosso contrato, para que a gente possa avaliar se o escopo está sendo cumprido ou não. Confiabilidade. Na nossa aplicação, confiabilidade quer dizer se aquele registro ele é válido ou não. Por quê? Muitos registros são realizados, mas por eles não terem sido feitos de maneira correta, que é a principal discussão aqui da nossa tarde, esses registros eles não conseguem dar sustentação a qualquer tipo de pleito lá na frente ou logo que ele se instala. Então é importante a gente ter essa visão de dar ao caráter, né, a forma que esse registro seja apresentado e que ele possa ter uma confiabilidade, tanto para quem está executando a obra, para quem é o dono da obra. Ou seja, na relação cliente-fornecedor, essa confiabilidade ela tem que existir.
ela tem a ver com confiança, ela tem a ver com cumprimento das normas contratuais. Então, nós falamos aqui o termo de pleito. O pleito, da forma que nós estamos discutindo ele aqui, ele vem de um conceito que é muito utilizado lá fora. A gente já teve a oportunidade de desenvolvermos alguns trabalhos, de conversarmos com outros profissionais, onde que esse conceito de pleito ele tem muito a ver com a reclamação de algo que lhe é do seu direito. Tanto é que a palavra pleito para o idioma inglês é claim. Claim quer dizer reclamar, solicitar algo que você percebe que você tem direito em cima disso. O que a gente tem percebido é que as empresas, ao fazerem seus pleitos, elas ou estão fazendo superdimensionadamente para tentar buscar algum tipo de resultado, algum tipo de benefício que o contrato inicialmente não estava prevendo, ou não estão fazendo, e aí estão perdendo dinheiro, estão deixando de ter oportunidade de recuperar algum trabalho que foi realizado, porém esse trabalho não foi valorado, ou seja, não foi precificado e cobrado do cliente, ou uma situação onde que esse pleito ele está sendo feito de forma irregular, que não dá confiabilidade ao processo de reclamação e, consequentemente, não se consegue levar essa discussão à frente perante o contrato, perante as boas práticas de gestão desse projeto, e aí também há uma perda financeira. Bom, talvez eu exemplifiquei aqui do lado da empresa que foi contratada, ou seja, do empreiteiro. Do ponto de vista do contratante, ou seja, quem fez a requisição daquela obra, que é o dono da obra, o dono do projeto, né? É importante também que se tenha esse mesmo pensamento se tratar pleito. Eu já vi algumas vezes as empresas criarem um sistema de antipleito. Não recomendo. Vou explicar por quê. Não recomendo porque você pode causar estranheza e talvez já uma situação de desconforto no início do contrato. Então, eu sugiro, já que teremos uma equipe para cuidar desses pleitos, teremos uma equipe do lado da contratante para cuidar desses desvios do contrato, que a gente chame essa equipe aí de equipe de gestão contratual. Que a primeira ação dessa equipe de gestão contratual, com qualquer empreiteiro, qualquer empresa que venha trabalhar dentro do projeto, seja sentar com essa empresa e discutir e apresentar o contrato, para que tenha-se, nesse momento, uma igualdade de conhecimento. Já não foi uma nem duas vezes onde uma das partes desconhecia o contrato, não sabia as cláusulas contratuais. Isso é bastante pernicioso aí, porque não vai possibilitar um diálogo aberto. Seja o contratante ou a empresa contratada, qualquer um dos lados que não conhecer em pé de igualdade o contrato, um desses lados vai estar enfraquecido em qualquer tipo de discussão, em qualquer tipo de reclamação de algum direito que não foi cumprido. Pois bem, então até o momento a gente explicou para vocês o que são os registros, são ações que você toma dentro do contrato para poder tomar nota, para poder dar evidência a qualquer situação que ocorreu. Falamos do termo confiabilidade no aspecto de que esses registros eles tenham clareza de entendimento e que nenhuma das partes, contratante ou contratada, tenha dúvidas da existência desse registro. E falamos também sobre pleitos, que é a reclamação de algum direito por parte, na maioria das vezes, por parte da contratada, perante a contratante, de algum serviço extra que foi realizado. Ou por alguma situação que ele acabou sendo prejudicado, que ele está entendendo que essa contratante vai ter alguma responsabilidade. Vamos agora falar um conceito importante sobre o contrato. O foco do contrato é deixar bastante claro quais são as regras do jogo.
as responsabilidades de cada parte. Ou seja, o contrato ele é o balizador de qualquer dúvida. O contrato ele existe para dar clareza às ações dentro do projeto. O contrato e seus anexos. Anexos esses que podem ser a proposta comercial, a proposta técnica, requisitos de mobilização de equipe, requisitos de qualidade, especificação técnica do produto ou do serviço, da obra que está sendo empreendida. O contrato ele jamais vai ser apenas aquele documento que foi assinado e avaliado pelas partes jurídicas das empresas. Ele vai ter também um lastro e também precisa reconhecer esses anexos. Inclusive, anexos que registraram conversas e entendimentos antes mesmo da obra começar. Por exemplo, um relatório de visita técnica. Por isso é muito importante, para que a gente possa dar confiabilidade aos nossos registros, é que esse contrato não só seja de conhecimento total para a contratante e a contratada, mas também os seus anexos e todo o histórico que veio culminar na assinatura desse contrato. Outro aspecto importante que a gente precisa sempre levar em consideração é a questão do escopo. Eu costumo dizer, onde eu trabalho, nos locais onde eu tenho a oportunidade de lecionar, ou alguma atividade de consultoria, em alguns artigos que a gente tem a oportunidade de escrever também, eu costumo dizer que o conhecimento do escopo, principalmente para esse tipo de projeto, onde que nós vamos ter uma grande soma de dinheiro, são projetos consideráveis de tempo, que vai envolver uma grande quantidade de pessoas, conhecimento geral do escopo, de todos os itens, conhecer 100% o escopo do projeto, é uma dificuldade. Não é nada fácil, ok? A gente teve um problema técnico aqui. Estou voltando. Por favor, Robson, aproveitar aí que eu estou voltando aqui. Se apresenta aí, por gentileza, de onde você está falando. Você pode utilizar aí à sua esquerda o chat. Até é bom que você me fala se a imagem ou o som está chegando com qualidade para você, o Robson. Enquanto o Robson nos responde, excelente, ele está respondendo aqui, então significa que acredito que está chegando com qualidade. Boa tarde, Robson. Pois bem. Excelente, a Parex. Eu já tive a oportunidade de fazer alguns trabalhos com os colegas aí da Parex. Obrigado ao Carlos também, que está desejando a boa tarde aí para nós. Já que nós, sim, Flávio, nós paramos aqui na parte de escopo. Aproveitando que a gente fez essa pausa, eu queria saber se até o momento, se alguém tem alguma dúvida, algum comentário, para que a gente possa prosseguir. Vocês podem utilizar o chat à esquerda, para que vocês possam me enviar essa dúvida ou esse comentário. A gente aproveite e já responda a vocês. Ok, Robson. Se nenhum colega não tem nenhuma dúvida, vamos dar continuidade aqui. Pois bem, nós estávamos falando sobre a questão do escopo. Eu estava comentando com vocês que no início do projeto é muito difícil você ter conhecimento de 100% do escopo. O que acontece é que ou você tem conhecimento parcial do escopo na sua área de especialidade, por exemplo, eu sou engenheiro mecânico, eu conheço o escopo total de mecânica, porém tem um equipamento ali que eu não domino muito bem, então eu vou ter que estudar esse equipamento para poder fazer a montagem desse equipamento. Ele corresponde 5% do total da montagem. Meu colega, que é o gestor de contratos, vamos imaginar que o Robson aí seja o gestor de contratos. Ele conhece 100% do contrato, mas ele não leu, não estudou todos os anexos. Aí, mais 4%. A gente começa a avaliar, fazer uma média aí, o nosso conhecimento do contrato
como um todo, o conhecimento do escopo como um todo é de 95%. O nosso cliente conhece 100%, ele domina aquilo lá. Se a gente fizer uma análise, então, nós estamos começando em desvantagem. É importante a gente começar o projeto conhecendo ao máximo o escopo. Ô Jefferson, obrigado aí pelo seu comentário. Realmente, a definição do escopo, ter essa clareza, ela vai evitar qualquer tipo de desvio lá na frente. Porque se acontecer algum desvio, além de ficar fácil para você mensurar, não causa aquele mal-estar. Ah, isso é devido ou não é devido? Existe um tabu muito grande no Brasil de se tratar aí a questão do pleito, do escopo. Se as partes conhecem muito bem o escopo, não teremos esse tipo de problema. Pois bem, então, o que acontece? O projeto começa e as pessoas vão se deparando com as situações no contrato, no projeto, e elas vão aprendendo. Então, naquele momento zero, para você sair de 95% de conhecimento e chegar até 100% de conhecimento total do escopo, isso demora um tempo. E eu fui até bondoso aqui. Já aconteceu de contratos a gente participar, que a nossa equipe, se fizermos ali uma análise, ali, se a gente pudesse avaliar em termos percentuais, a nossa equipe estava conhecendo 70%, 80% do escopo, enquanto o cliente conhecia 90% do escopo. Isso não é nada positivo, porque com certeza vai gerar esse tipo de questionamento, esse tipo de dúvida, pode gerar alguma situação, algum mal-estar lá na frente. Ok, então nós estamos falando aqui da questão do escopo, a importância de se conhecer o escopo. Já aconteceu também de iniciarmos o contrato e demorarmos para que a gente possa visitar o local onde o projeto vai ser realizado. Isso causa alguns transtornos, porque você não consegue visualizar situações que vão cobrar da equipe ações rápidas. Por exemplo, mobilização de pessoas no canteiro de obras. Isso daí sempre é o calcanhar de Aquiles para projetos e obras. Principalmente hoje que as empresas, as organizações em geral, não estou falando só da área de mineração, siderurgia, óleo e gás, indústria naval, etc., mas as empresas da construção civil também estão cada vez mais sérias e realmente empenhando esforços aí para que itens de segurança do trabalho sejam muito bem cumpridos, itens referentes à contratação de mão de obra, como encargos sociais e você ter a carteira de trabalho em dia com o seu funcionário. Então, a indústria da construção, como o próprio nome diz, né, ela já está se organizando para cobrar esse tipo de situação. Então, conhecer o escopo é nesse aspecto também. A maioria dos bons gerentes de projeto, eles conhecem muito bem não só o escopo técnico, o escopo do produto que vai ser entregue, mas também o escopo do projeto como um todo. E para falar do projeto como um todo, nós vamos pular aqui para o próximo conceito importante, que é a gestão deste projeto. É uma característica fundamental, muito peculiar, porque a gente tem a oportunidade de encontrar um projeto que ele, apesar do valor ser bastante considerável, mas as empresas, não, no geral, não se preparam para ter uma boa gestão. Quer um exemplo? Você tem um engenheiro de planejamento que atende mais de um projeto. Então, esse engenheiro de planejamento deveria trabalhar com o gestor do projeto, fazendo o levantamento das informações que vêm do projeto, para montar a estratégia de acompanhamento, a estratégia para a realização desse contrato, ele acaba dividindo seu tempo com outros projetos na empresa. O que vai acontecer com os registros do dia a dia da obra? Com certeza, eles vão ficar prejudicados. Por quê? O gestor de projetos vai ficar sobrecarregado, o engenheiro de planejamento vai ficar sobrecarregado, e nenhum dos dois que estão encabeçando, estão liderando essa equipe para desenvolver o projeto, vão ter tempo suficiente para fazer uma análise bastante apurada daqueles registros que estão chegando diariamente, seja através de um relatório fotográfico, um vídeo, enfim, os registros que nós comentamos lá no início aqui desse nosso primeiro slide. Existe um autor americano, ele é bastante conhecido no meio aí de pleito, que ele diz o seguinte, que você legitimamente vai receber algum tipo de requisição, a compensação adicional nos termos do contrato.
O que ele está querendo dizer com isso? Se você deve, paga. Se você não tem nada a receber, não cobre também. Esse é outro problema que nós temos na nossa cultura de pleito. Não vou dizer que a gente vira uma fábrica de registros, mas a gente acaba apresentando registros que não dão confiabilidade para se discutir qualquer compensação adicional. Então, o Max Weidman, quando ele chama atenção para isso daí, é que você precisa trabalhar qualquer registro que foi estabelecido no contrato, embasado, com lastro, naquele documento principal que vai ser o esqueleto aí do contrato, que é o contrato assinado entre as partes. E também você poderá buscar esse lastro para poder embasar um registro, para poder justificar um registro nos anexos deste contrato, como proposta comercial, proposta técnica, registro de visita, ata de reunião de visita técnica, enfim, documentação técnica do cliente, especificação técnica do cliente. São outros documentos que você vai utilizar para poder dar embasamento e lastro a esse registro. O que acontece, em geral, quando o nosso escopo ele sofre um desvio? Primeiro, vamos entender aí a ideia de desvio. Desvio é qualquer ação involuntária das partes que vai causar algum prejuízo, algum desequilíbrio econômico-financeiro no contrato. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Naquela manhã de sábado, o pessoal foi trabalhar fazendo hora extra. Quando chegou, a portaria não abriu, demorou 30 minutos para o pessoal entrar para trabalhar. O pessoal entrou, trabalhou com bastante produtividade e retornou para casa. Eu vou pleitear esses 30 minutos. Esses 30 minutos me prejudicaram no desenvolvimento da minha tarefa naquele dia. Esses 30 minutos causaram qualquer tipo de desequilíbrio econômico e financeiro nas atividades, no contrato como um todo, na medição daquele mês. Isso que eu preciso avaliar. O que eu tenho percebido é que as empresas montam uma estrutura tão grande para poder fazer a gestão de pleitos que pequenos detalhes como esses, que vão, de certa forma, irritando o cliente. Por quê? É importante você avaliar o impacto. Não havendo impacto no equilíbrio econômico-financeiro do contrato, não se justifica ficar irritando o cliente com qualquer tipo de desvio. Então, vamos considerar aqui como desvio algo que eu tive a oportunidade de avaliar. Eu recebi um relatório diário de obra, recebi um relatório de não conformidade, que é o RNC, recebi alguma consulta técnica, fiz uma análise e cheguei à conclusão que essa documentação não me dá condições de reclamar, de vir a pleitear algum tipo de problema, algum tipo de desvio econômico financeiro no meu contrato. Então, eu preciso fazer essa análise. Perfeito. Outro ponto. As especificações de realização daquele serviço na obra vieram completas? Estão adequadas? São especificações bem feitas? Eu estava discutindo com uma pessoa que trabalha na área de infraestrutura de uma grande empresa e um dos questionamentos era o seguinte: a especificação técnica deve ou não conter, fora de escopo, limite de bateria e também solicitar quem vir a trabalhar qualquer desvio para atender aquele contrato. O que eu disse a essa pessoa? Às vezes a especificação técnica ela não te dá espaço para escrever esse tipo de informação. É importante quem vira a desenvolver o contrato, apresentar sua proposta técnica, que fique atento com limite de bateria, desvios da especificação, ou seja, aquilo que você vai fazer diferente ou não vai fazer, não vai conseguir atender, e o fora de escopo, que é aquilo que não está dentro do seu escopo. E você deixa esses 3 itens para que o seu proponente apresente na proposta técnica. Outro aspecto que causa um ruído de comunicação e acaba gerando desvio de escopo é que o usuário do seu projeto ele não está no dia a dia do projeto. Acontece muitas vezes que ele está até distante do projeto. Essa falta de comunicação, uma comunicação ruim, com certeza vai causar aí
um desvio de informações importantes e que isso daí vira uma bola de neve e que pode refletir no desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Outro aspecto, a falta ou a má gestão. Vou aproveitar aqui uma pausa para que a gente possa ver uma opinião aqui do Felipe. Ele está dizendo para a gente aqui sobre que é importante a inclusões, são as exclusões dos desvios que devem ser claras nas propostas. Perfeito. Perfeito, Felipe. Seu esclarecimento está de acordo aí com a nossa discussão aqui. É muito importante que a gente tenha essa clareza aí desses desvios, dessas exclusões, seja numa especificação técnica ou lá na proposta técnica que vai vir do proponente. Mas nós estamos falando aqui do problema também de má gestão. Falta uma fiscalização adequada, falta a presença do usuário, falta a presença também do gerente da obra no dia a dia dos acontecimentos. Então, faltam ferramentas para fazer uma gestão adequada, falta gente para poder ajudar a fazer essa gestão. Isso tudo impacta e vai causar, com certeza, um desvio de escopo. O que acontece? Você, no dia a dia do projeto, encontra N situações que estão em desacordo com algum item do projeto. Então, isso aí precisa ser avaliado e se existe uma alternativa no momento da montagem, no momento da construção. Chegando à conclusão que não tem alternativa, ou que essa alternativa vai ter custo, ou que essa alternativa não é esperada, que eu vou ter que contratar gente, um equipamento, se caracteriza, então, um desvio daquele escopo, daquele item que foi contratado. Por fim, nós já falamos aí sobre a questão da comunicação. É importante que existam padrões, existam relatórios que possam avaliar de forma correta, clara, de fácil entendimento para as partes, todo esse processo aí de desvio do escopo. Muitas vezes as empresas têm formulários extensos, formulários que pegam informações por demasia, e isso causa um cansaço para a equipe. Poxa, eu vou ter que preencher tudo isso, qual que é realmente a praticidade? Então, é importante avaliar se aquele formulário para registrar uma não conformidade, aquele formulário para registrar um desvio, aquela forma que está sendo feito o relatório de obra, se esses documentos estão coerentes aí para o dia a dia lá da obra. Perfeito? Muito bem. Paulo Rodrigues também tem um texto interessante aí, que ele diz o seguinte: a inexatidão no estabelecimento do escopo vai possibilitar, durante a execução do projeto, essa abertura de janelas, abertura de oportunidades que vocês vão gerar aí pedidos complementares. E é o que a gente encontra muito aí, principalmente advindo aí de especificações ruins, um projeto executivo ruim, de baixa qualidade. Aproveitar também a nossa pausa, o Flávio fez um comentário interessante. Alguns contratantes não permitem incluir como anexo ao contrato documentos com esclarecimento de dúvidas. Sim, Flávio, concordo com você. Isso já é um erro de gestão contratual desde o início da obra. Eu sugiro, ao começar a obra, você já propõe essa documentação comum para as partes e justifica que isso vai ser importante, porque surgindo qualquer tipo de questionamento, vai dar maior clareza ao processo de avaliação. Jefferson, por favor, não se preocupe em anotar nada, a não ser alguma coisa que não esteja no slide. Eu vou disponibilizar para vocês todo este material. Vamos dar mais uma sequência aqui. O que acontece muitas vezes? O fornecedor, o comprador e o cliente. Eles estão cada um numa situação. Cada um se apresenta em um extremo da cadeia. O cliente deseja receber um jato de última geração. O comprador, ele entendeu através da especificação técnica que pode ser um turbo-hélice. E o fornecedor apresentou um resultado muito simplório, apresentou 14 dias. Essa falta de interação entre os três pode ser quebrada se você colocar os três para conversar numa mesma mesa. O usuário final muitas vezes não participa do processo de compra. Aí é um exemplo que a gente discutiu anteriormente, para que lá na frente você venha a ter desvios, né, e vai gerar aí um pleito.
Perfeito? Bom, os registros. Nós podemos entender que esses registros, eles são importantes e que a sua aplicação ela vai ser conforme cada projeto. Então, tem projeto que o relatório diário de obra ele é feito através de um formulário que é acordado entre as partes. Eu já vi projeto onde o cliente ele não apresenta este relatório. Ele deixa ao bel prazer da empresa contratada para apresentar a sua solução. Então, começou a obra, já no primeiro dia, vamos ter um relatório diário de obra. Não vamos deixar para depois. Nós escrevemos um artigo em 2012, onde a gente deixou bastante claro que essas ocorrências, em diversos momentos da execução dos serviços e fatos geradores de direitos adicionais, e a necessidade de comprovação dos mesmos. Então, como que eu vou comprovar esses direitos adicionais se eu não tenho um bom registro? Se eu não tenho um registro que seja confiável? E o mais importante, talvez dessa fala minha, mas do Edson, nesse artigo que nós escrevemos em conjunto, a gestão destes registros. Por exemplo, você está lá no canteiro de obras, todo dia você faz a RDO, seu cliente assina, faz os comentários, você recolhe aquele e-mail físico, guarda numa pasta e coloca no armário lá na sua área de trabalho, no seu canteiro de obras. Uma noite aconteceu um acidente e esse seu canteiro, exatamente o container onde que você trabalhava, ele inundou. Foi o único container que inundou. E você perdeu toda essa documentação. A pergunta é, você tem cópia destes documentos? Você fez uma cópia digital? Certamente não. Vocês entenderam o que eu quero dizer com a gestão dos registros dentro de um projeto? É importante que, além de se fazerem esses registros adequadamente, que também você tenha maneiras de guardar esses registros contra qualquer intempérie. Minha sugestão é o seguinte: fez um registro, colheu as assinaturas, já está oficializado, faça uma cópia, deixa-se a cópia no canteiro de obras e o original vai para o escritório para ser guardado durante um certo tempo, até o tempo de vigência daquela obra, esse material seja guardado e que depois você também digitalize e tenha na rede esses registros. Porque nós vamos ter a cópia no canteiro de obras, o original guardado na sua empresa por um determinado período, eu sugiro em torno de 5 a 7 anos, mais do que isso, somente se o contrato tiver alguma cláusula especial, e que você tenha, uma infinidade qualquer de tempo, enquanto sua empresa durar, essas mesmas informações na sua rede, porque aí isso vai servir lá na frente como lições aprendidas. Então, o registro, ele bem escrito, além de dar confiabilidade, ele também vai gerar lições aprendidas para projetos futuros. Bom, se tratando aí de registros e pleitos, o registro ele vem para dar suporte para você qualificar o pleito. É uma pergunta muito simples. O pleito existe ou não? Se existe, onde estão as evidências? Essas evidências, elas são confiáveis? Tanto a contratante quanto a contratada reconhecem essas evidências? Em caso positivo, para qualquer uma dessas minhas perguntas, eu diria para você que você tem condições agora de quantificar o pleito. O que eu quero dizer com quantificação do pleito? É precificar o pleito para que você possa apresentar dentro de uma tabela de pesquisa, de pesquisa de preços, dentro de uma tabela onde você já tem ali os preços acordados do seu cliente, que você possa ter condições de criar o preço do pleito. Vou fazer uma pausa aqui só para a gente comentar aqui o que o nosso colega Jefferson escreveu. Ele está dizendo aqui da importância de informatização. Todos os RDOs
no contrato que ele participou, eles tinham o RDO para todo o projeto. Muito bem, Jefferson, a ideia é essa mesmo. O Robson, nosso colega que está lá na Parex, está comentando aqui também que digitaliza todos os RDOs, que ele tem um mapa de ocorrências perfeito. Exatamente. Onde que você vai ter ali os assuntos recorrentes, uma planilha, inclusive você avalia, né, que é classificada por como que é o desvio, né? Paralisação de frente de trabalho, falta de projeto, erro de fabricação, algum tipo de evento da natureza, algum tipo de problema, como falta de energia no site para trabalhar naquele dia, chuva em demasia, enfim, qualquer evento aí, como que caracterizou. Flávio, perfeito. A questão de você ter tudo na nuvem também ajuda bastante. Só chamando a atenção aí que alguns locais aí onde nós trabalhamos, a gente não tem um acesso à internet muito adequado. Então a gente precisa ter algum tipo de sistematização desse processo de registro das informações que possa ser também offline. O Robson está comentando aí que tem um sistema de RDO online que é bastante prático. Depois, Robson, se for possível, você deixar aí no chat aí qual que é a empresa que desenvolveu esse sistema para vocês, ou se é algo próprio aí, para a gente poder conhecer, né, esse nosso encontro aqui também é uma oportunidade para que a gente possa trocar informações e experiências aí no tema. Muito bem. Eu estava falando então com você sobre a quantificação do pleito. Se você qualificou, identificou que existe o pleito, o registro, ele te dá essa confiança, você então tem condições de dar preço a esse pleito. Então você vai quantificar este pleito. E esse preço, ele tem que ser de acordo com o contrato que foi firmado e seus reajustes. Não justifica você cobrar nada além. Outro aspecto, quando você vai apresentar o seu pleito, cobrar aquilo que é devido. Então, se você já tem uma equipe mobilizada de segurança do trabalho, você não tem que cobrar essa equipe novamente para desenvolver a atividade. Você pode fazer um rateio deste custo com os custos de outras atividades normais dentro do contrato, mais esse custo aí que você teve dessa equipe de segurança do trabalho para algum tipo de trabalho extra que foi feito no projeto. O acesso à planilha de custos. Isso aí é a caixa preta de todas as empresas, né? Guardado dentro de um cofre aí a 7 chaves. É importante que se tenha um critério de como que vai ser o acesso a essa planilha de custos. Como que você vai avaliar, né, esses custos aí para você ter condições de quantificar este pleito. Outro aspecto, ter o contrato em mãos, ter um fácil acesso ao contrato e conhecer o contrato, nós falamos bastante sobre isso lá atrás. Outro ponto muito importante também para você qualificar e quantificar pleito é o timing dessa apresentação. Eu sugiro reuniões quinzenais ou mensais para discutir pleitos dentro da obra. Não deixar isso para o final do projeto. Quando você deixa o final do projeto, muita gente já se desmobilizou, muita gente não está mais na obra, então você perde algum histórico. E isso não é nada saudável. Outro ponto, que isso aí é característica para qualquer gestor de projeto, para qualquer engenheiro de planejamento, é ter essa proatividade de realmente ir atrás das informações, não se sentir naquela situação passiva. Não, isso aqui, quem está ficando prejudicado não sou eu, então eu não vou correr atrás da informação. Eu penso que é uma atitude questionável. É importante que você busque as informações, você monte um mapa, igual o nosso colega aí comentou nos comentários, que você tem um mapa aí de levantamento de todos esses desvios para você discutir isso num período de 15, 30 dias dentro do seu projeto. Perfeito, Jefferson. O contrato e seus anexos, eles são nossos parceiros aí para a gente dar confiabilidade nos registros realizados dentro do projeto. E é preciso treinar as pessoas no contrato. A leitura do contrato não é uma leitura fácil, não é uma leitura amigável. E os líderes também de disciplinas, né? O líder lá do supervisor de mecânica, que vai fazer a montagem mecânica, da elétrica, de instrumentação, de automação, perfeito. E é isso mesmo, essa é a ideia. O contrato ele tem que ser permeado em toda a organização. É claro que o gestor de contrato, o engenheiro de planejamento, eles que vão estar encabeçando, liderando, fazendo a estratégia do contrato,
eles vão ter um conhecimento mais aprofundado. Mas os demais colegas, é fundamental que eles conheçam para que eles te ajudem, inclusive, a fazer a avaliação se um registro foi confiável ou não para um futuro pleito dentro do projeto. Vou discutir com vocês aqui agora um outro aspecto, tem esse Dean O'Leary também, que é um autor muito conhecido aí na área de pleitos, que ele diz o seguinte, que logo durante os primeiros meses aí, atrasos que vierem a ocorrer, é importante você discutir isso logo no primeiro período. Né? Não deixar que isso se atrase e se estenda mês a mês. Que é o que nós falamos aí da importância de você fazer reuniões para discutir pleitos e discutir situações de desvio do escopo no seu projeto a cada 15, 30 dias, não deixar isso se estender e deixar isso para o final do seu projeto. Em seguida, nós vamos começar a falar alguns documentos importantes aí para você fazer essa fiscalização. São documentos bastante usuais aí no dia a dia dos contratos. Antes que a gente siga, eu queria saber se alguém tem algum comentário, alguma pergunta para fazer, para que a gente possa dar continuidade. Enquanto alguém elabora alguma pergunta, eu vou repetir para vocês aqui o site onde nós temos essas informações referentes a modelos utilizados em construção e montagem. Eu vou pedir o Carlos que nos acompanha. O Carlos ele quem é o gestor do PMKB. Ô Carlos, por favor, coloca aí no chat o link direto para modelos, para download da parte de construção. Na parte de construção. Lá a gente vai ter modelo de RDO, modelo de RNC, modelo de mapa de chuva, modelo de parada de frente, modelos de inspeção, checklist de inspeção, uma série de modelos, aí, são mais de 400 documentos, junto com outros documentos também para a área de engenharia e também documentos aí voltados para a parte de gestão de projetos, como mapa de aquisições, organograma, matriz de riscos. Bom, Robson, obrigado aí pela contribuição. A empresa aí, o Robson colocou para a gente aí, a empresa que tem RDO Online. A gente agradece aí a contribuição aí do Robson. Aí. Vamos lá, vamos falar agora sobre esses documentos, que lá no PMKB vocês têm acesso para que vocês possam realizar download desses documentos. Bom, o primeiro é você ter aí o escopo contratado. Esse documento, né, pode ser uma declaração de escopo, pode ser a sua proposta técnica consolidada, onde que nesse escopo eu vou ter bastante claro o escopo dividido por disciplina. Então, qual que é o escopo da mecânica? Qual que é o escopo da civil? Qual que é o escopo da elétrica? Qual que é o escopo da instrumentação? Então, é possível também a gente dividir o escopo por disciplina. Em seguida, eu vou escrever, deixar bastante claro, o fora de escopo. Ou seja, o não escopo, aquilo que eu não vou fazer nessa obra. Outro item, que eu sinto muita falta, mas também que, poxa vida, resolve uma série de problemas futuros. Limite de bateria. O que é o limite de bateria? É você delimitar a área que você vai trabalhar para o cliente. Exemplo, sua empresa é uma empresa de urbanização, ela foi contratada para fazer a urbanização de uma determinada quadra na usina lá do seu cliente. Então você vai escrever, vai inclusive desenhar, pegar o plano diretor dessa usina e marcar com o tracejado que a quadra Q17 é a quadra que você vai fazer o processo de urbanização. Recuperar jardins, arruamentos, etc. naquela quadra. Perfeito? Pois bem. Outro documento é o projeto executivo. Este precisa ser um documento bastante confiável e você precisa registrar qualquer desvio que você tenha feito para poder realizar a entrega dessa obra. Muitas vezes, as empresas, ao final, elas têm lá no seu contrato também realizar o as-built. O que é o as-built?
a revisão desse projeto executivo conforme foi construído. Então, qualquer alteração, qualquer decisão de alteração, você tem que pensar duas vezes. Você tem que pegar esse projeto e solicitar uma alteração desse projeto, para que esse registro seja feito. Lá na frente, quando essa planta sofrer uma manutenção, os projetos estarão atualizados. Outro documento que precisa estar próximo e dar embasamento aí para os registros são as especificações técnicas. Voltando um ponto aqui, todos os documentos que nós conversamos até o presente momento, eles precisam estar na sua última versão na obra. Eu já vi situações que o cliente não entregou para o executante da obra as últimas versões que a empresa de engenharia elaborou essa documentação desse projeto executivo. A última versão era a revisão 3 e o pessoal está trabalhando ainda com a revisão 0. O que vai acontecer? Desvio. Se isso não for muito bem anotado pela empresa que foi contratada para realizar a obra, se isso daí não tiver realmente um acompanhamento, esse cuidado, você vai acabar pagando o pato sem ser da sua obrigação. Você está pagando, gastando dinheiro ali que não é sua obrigação custear esse tipo de situação. Memorial descritivo. O memorial descritivo ele vai falar, então, o plano de ataque, como que você vai executar as tarefas. E esse memorial descritivo, ele precisa ser de entendimento de todos no projeto, de todos na obra. Ele é um documento que vai estar presente na maioria dos projetos de engenharia. Então, praticamente todas as disciplinas vão ter um memorial descritivo explicando passo a passo. O Jefferson fez um comentário aí que é importante que as disciplinas se comuniquem no sentido de identificar escopos de uma disciplina dentro de outra. Perfeito, Jefferson, concordo com você. É necessário que quem estiver montando mecânica converse com quem estiver montando elétrica, quem estiver fazendo engenharia civil converse com quem estiver fazendo a tubulação, para poder avaliar qualquer tipo de desvio, porque senão depois vai aparecer alguma interferência, e se você não teve essa conversa interna, você vai ter que acabar, se você não conseguir identificar e mostrar isso para o seu cliente, é um custo que você acaba absorvendo. Sim, a desatualização de documento causada pelo seu cliente é de responsabilidade do seu cliente qualquer impacto. Então, a resposta para a sua pergunta, Jefferson, é sim. É passível de pleito e, mesmo que se no contrato esteja lá escrito que a contratada deve requerer a documentação atualizada, ela deve requerer a documentação atualizada, deve ter um protocolo informando que recebeu a documentação atualizada. E aí, em cima desses problemas, ela vai ter que gerar algum tipo de pleito demonstrando que ela não recebeu a documentação atualizada da forma como ela solicitou. Planilhas de quantitativos e serviços também precisam estar próximos do pessoal da obra. É importante que seja de fácil acesso para você saber as quantidades que você tem para aplicar no projeto. Por quê? Isso vai impactar diretamente no próximo item, que é relatório diário de obra, onde você vai apontar diariamente o que está acontecendo na obra. Acontece alguns diários de obra, você também apontar alguns insumos. Acontece uma situação também onde que você não tem mais aqui a verba para utilizar, seja HH, seja metro cúbico de concreto. Então é importante você ter esse acompanhamento. E no diário de obra você vai apontando essas ocorrências e vai também exemplificando através de fotografia. Hoje é muito comum também se utilizar vídeos para que você possa mostrar o andamento da obra. Ok? Claro, concordo aí com você que o projeto acaba sendo desenvolvido durante a execução da obra. Isso precisa ficar bastante claro entre as partes para você imputar esse custo a contratante. Você, como contratado, você não tem que pagar esse pato, não. Positivo? O Robson está falando aí que alguns clientes distribuindo projetos no campo sem passar pelo arquivo técnico. Perfeito, Robson. Já vi isso demais. Passa direto e não entra no arquivo técnico da contratada e aí acaba mandando documentação errada, em revisão errada. Outro documento, um checklist de inspeção.
para acompanhar o dia a dia ali da obra, o que está acontecendo. O boletim de medição, ele também precisa ser embasado em outros registros para que seja imbatível quando vir a fazer a análise da medição daquele serviço que foi executado naquele mês, que as evidências existam, porque você cria uma expectativa de recurso financeiro no faturamento, uma expectativa de faturamento para a sua empresa, e esse faturamento não se conclui, então causa um mal-estar dentro da empresa, porque a empresa está guardando aquele recurso financeiro e acaba não recebendo. Então, registros confiáveis vão dar embasamento não só para a questão de pleito, mas também para você apresentar um boletim de medição que ele seja imbatível. E termo de aceite. A cada etapa que vai acontecendo no seu projeto, na sua obra, você vai assinando com o envolvido ali um termo de aceite para dar essa validação nessa etapa. Nós vamos pular agora para mais uma etapa do nosso bate-papo, onde eu coloquei algumas fotos de situações que ocorreram em obras e que isso precisou de ser registrado. O primeiro exemplo que a gente tem aí, o pessoal estava trabalhando e eles não tinham a documentação, o as-built da rede de esgoto que estava passando, então na hora que eles passaram ali a escavadeira fez um rompimento da rede de esgoto. O que vai acontecer? A empresa contratada vai ter que recuperar isso daí é passivo de pleito, porque ela não recebeu a documentação atualizada. É importante registrar isso adequadamente, através de fotografia, através de projetos que foram recebidos, e apresentar de imediato um pleito para resolver essa questão e dar continuidade ao projeto. Outro aspecto, foi se fazer uma vistoria no campo e assentaram um bloco numa eletrocalha. Ou deixar esse bloco aí. Isso aí já é resquício aí de praticamente final de obra. Minha preocupação com esse tipo de situação é que você coloca em risco toda a qualidade do projeto, né? Todo o questionamento aí que você possa ter ao final lá, para você receber aquele termo de aceite final da sua obra. Outro aspecto, a empresa que está executando o serviço fez um corte indevido de ferragens. Isso também é bastante comum. O que vai caracterizar aí? Uma falta de capacitação técnica da empresa. Então, se você está fiscalizando uma obra dessa, você tem que ficar atento e registrar esse tipo de situação e já solicitar não só a correção, mas também que seu pessoal seja capacitado aí, tecnicamente para poder fazer esse tipo de trabalho. Outro aspecto, referente também ao rompimento de rede de esgoto em escavação, né? Não havia ali a apresentação de um as-built. Resíduos de obras que foram deixados na fiação, caracteriza muito aí também uma obra que não teve uma qualidade técnica adequada. Outro exemplo, passou ali um equipamento e danificou uma estrutura. Isso aí é um finger, né, de um aeroporto. O equipamento passou e danificou. O que vai acontecer? A contratante vai procurar a contratada e vai pleitear ela a correção desse item. Então, é possível também a contratante provocar um pleito à contratada. Nesse aspecto aí está bem demonstrado. A contratante está querendo que a contratada ressarça ela de um prejuízo que ela teve por um equipamento que passou indevidamente. Falta de fixação de chumbadores. Isso daí depois vai causar todo um retrabalho. Então, a fiscalização precisa ficar atenta aí a esse tipo de serviço. Plano de rigging e movimentação muitas vezes acontece sem ancoragem, um perigo aí à segurança do trabalho. A gente tem que ficar atento a esse tipo de aspecto também. E vai dar todo um retrabalho aí para você readequar aqueles chumbadores. Então, isso daí vai ter um custo. Só para exemplificar, o Flávio, o Robson, o Jefferson, que estão conosco aí, o Felipe, o Carlos, isso daí foi devido a um projeto que foi mandado desatualizado para a obra. Então, eles precisaram fazer uma readequação desse chumbador. Soluções não previstas, isso é horrível, né? E desmerece muitas vezes o trabalho bom que a equipe vem fazendo. Então, tem que ter cuidado, porque
Mesmo no corre-corre, você vai dar uma solução para o seu cliente, mas entrega uma situação dessa. Será que é o mais adequado? Eu tenho alguns questionamentos a respeito disso. Rompimento de rede elétrica, toda a parte de dados, de telecomunicações do projeto, por descuido. Então, nesse caso aí, também a contratada foi procurada para ressarcir a contratante deste descuido. Teve um lançamento inadequado de cabeamento, tá? Bastante evidente aí que o pessoal não tem uma capacitação técnica, então isso pode vir atrasar o projeto e depois a contratante não tem que ser prejudicada devido a isso, tem que cobrar da contratada um resultado rápido para terminar esse trabalho e terminar o projeto no tempo. Aqui um outro exemplo aí, teve um rompimento de rede ótica. Quem já teve a oportunidade de trabalhar com rede ótica sabe a loucura que é quando acontece um rompimento na situação dessa. Porque você acaba tendo que contratar uma empresa para fazer esse tipo de religamento e isso custa muito caro, além de serem empresas apenas para empresas muito especializadas que conseguem fazer esse tipo de trabalho. Isso aconteceu aí devido às builds, né, a projetos que não foram atualizados, no momento da escavação acabou rompendo aí uma rede de ótica do projeto. Nós temos aí um quadro de força e profissionais trabalhando do lado deles. Será que eles estão habilitados aí para trabalhar do lado desse quadro de força? Então, um risco é a segurança do trabalho. Isso precisa ser discutido também, porque se acontecer algum tipo de incidente, infelizmente, além de algum prejuízo de vidas humanas, aí, alguma coisa nesse aspecto, pode causar também algum tipo de prejuízo financeiro ao contrato. Soluções que foram feitas às pressas e que não eram previstas também não dá. Então, você tem que avaliar isso aí, porque depõe muito contra aí a qualidade aí do serviço daquilo que está sendo prestado ao final. Pois bem, resumindo, atas precisam ser bem elaboradas e assinadas. A gente precisa dar confiabilidade a essa informação. Muito cuidado. A ata e qualquer documentação que for assinada no contrato, ela precisa ser feita por um representante legal. Um representante que ele seja o preposto da empresa, tanto da contratante quanto da contratada, para o projeto. Porque se isso no futuro vir a ser questionado por uma câmara de arbitragem ou pela justiça comum, a primeira pergunta que eles vão falar, quem estava à frente do contrato? Era alguém que estava representando legalmente a empresa? Então tem que ficar atento a esse aspecto. Registro diário de obra, registro de não conformidade, consultas de engenharia, consultas técnicas, devem ter um texto bastante claro e objetivo. Não pode ser extremamente resumido, mas também não precisa ser muito delongado para causar dúvidas na sua interpretação. Os registros, eles devem ser diários, mesmo que você não entregue para o seu cliente diariamente, mas diariamente tem que se ter o hábito de você registrar através de fotos, textos, vídeos, enfim, tudo que está acontecendo lá no empreendimento. Outro ponto, foto e vídeo. Hoje, com a facilidade que nós temos acesso a celular, a câmeras fotográficas potentes, câmeras de filmagem que são pequenas, né, como essas câmeras de ação aí que a gente pode utilizar na obra, utilização de recursos como drone, por exemplo. Você pode utilizar o drone para fazer uma filmagem diária do que está acontecendo na obra. Esse tipo de recurso ele deve ser exageradamente utilizado. Porque isso vai te salvar, vai te ajudar, vai dar confiabilidade aos registros, às informações que você está levantando no seu projeto. E quem não registra, né, por fim, quem não registra, vai ficar na contramão das reclamações, vai estar em desvantagem. Porque vai esperar que o outro registre e às vezes o outro não venha fazer um registro de maneira adequada, não venha fazer um registro contundente, um registro completo. Isso daí pode causar algum mal-estar. Concluindo, com certeza, com registros confiáveis, vai ficar muito mais fácil identificar e qualificar o pleito. Empresas podem e devem usar tecnologia da informação. A cultura, não vamos registrar não, isso está óbvio. Não, está muito claro para todo mundo. Isso precisa acabar, porque o óbvio é o que nos derruba, porque deixa de ser dito, deixa de se ficar claro, e aí acaba causando algum problema futuro. Todos ganham, contratante e contratada vão ganhar com esses registros confiáveis, com essa disciplina de fazer
esses registros confiáveis. E é muito importante um aspecto de transparência. Hoje se fala muito em compliance, né? Governança corporativa, que você tenha esses registros bem elaborados, que eles sejam de confiança para ambas as partes, porque vai dar clareza ao processo, aos questionamentos, a qualquer tipo de cobrança futura aí de um pleito dentro do projeto. E, finalmente, esses registros confiáveis eles vão ser um banco de dados muito importante, um banco de dados rico, para lições aprendidas, para melhorar a sua equipe, para que a sua equipe possa fazer melhor projetos na sua empresa. Bom, cheguei ao final aí da nossa apresentação, quero deixar aberto aí para algum tipo de consideração, questionamento, alguma colocação dos senhores, para que a gente possa vir a finalizar aqui a nossa conversa. Enquanto vocês elaborem alguma pergunta, alguma dúvida, quero agradecer a presença de vocês. Esse webinar foi promovido pelo PMKB, que é o site nosso de gerenciamento de projetos. A nossa empresa é a Saleta Engenharia de Serviços e a gente tem uma parceria muito grande com uma empresa de treinamento e educação, que é o IETEC, o Instituto de Educação Tecnológica daqui de Belo Horizonte. E a gente, com certeza, vamos colher os resultados e como foi esse nosso primeiro trabalho aqui, para que a gente possa vir a falar de outros assuntos ligados à área de engenharia, construção, gestão contratual, que é a área aí que a nossa empresa é especialista. Agradecer a presença aí de todos, o Gerson está comentando aí, com certeza, Gerson, a gente vai ter a oportunidade de discutir este e outros assuntos lá no nosso curso que nós estamos fazendo. A gente tem um curso no IETEC, um curso EAD de gestão de pleitos, esse curso começou uma turma agora, foi a última turma aí do 2015, mas ano que vem a gente está voltando aí. Só vocês nos acompanharem aí nas redes sociais, pelo LinkedIn, pelo Twitter, ou pelo próprio site PMKB, nós sempre estamos divulgando aí essas iniciativas aí desses treinamentos que a gente tem ministrado aí no mercado. Agradecer também o Fábio, né? O Flávio está agradecendo aí, o Robson, muito obrigado aí também ao Robson pela presença. Espero que os esclarecimentos tenham sido práticos e usuais aí para os colegas aí na Parex. A gente também coloca à disposição a Saleta Engenharia aí, para que qualquer tipo de trabalho que vocês precisarem, depois convido vocês a entrarem no site da nossa empresa, para vocês conhecerem um pouco mais aí o que nós fazemos lá na Saleta Engenharia. Felipe, também uma boa tarde. Eu agradeço a sua presença.